Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 4 de julho, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 14, A Minha Graça Te Basta. Ó Senhor Jesus, a gente precisa, diante das experiências, diante das situações, sempre depender do Senhor. Ele deseja que a gente seja dependente dele, que a gente declare isso. Ó Senhor Jesus, a todo momento, invocando o seu nome, dando importância para aquilo que ele fala. Ó Senhor Jesus, ele quer fazer ministro de uma nova aliança, que não é da letra, é do Espírito. E a gente tem que estar muito atento naquilo que Deus deseja falar com cada um de nós. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver. Ele vai isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir por meio de nós e também a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 26, versículo 19. Ó Senhor Jesus, pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Ó Senhor Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, do versículo 25 ao 28. Ó Senhor Jesus, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje.
a formação de um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, no contexto em que estamos vivendo e à luz da palavra atual, veremos que o ministro da nova aliança é formado por 5 itens. Hoje apresentaremos 4 deles. Ó Senhor Jesus, o primeiro item refere-se ao recebimento da comissão divina. Aqui vemos que o ministro da nova aliança não surge com base em coisas que ele faz, mas de uma comissão que ele recebe de Deus. Ao olhar para a história e para os ministros que nos precederam, percebemos que eles receberam uma comissão do Senhor. Por exemplo, Eliseu, quando soube que Elias estava para morrer, pediu que lhe fosse concedida a porção dobrada de seu espírito. Ou seja, ele queria o mesmo fogo, o mesmo encargo que havia em Elias. De igual modo, o apóstolo Paulo afirmou que não foi desobediente à visão celestial, que nos derramemos em oração diante do Senhor, pedindo-lhe tal experiência. Ó Senhor Jesus. O segundo item diz respeito à constituição da palavra fundamental e profética. É fundamental que o ministro da nova aliança leia a Bíblia e os livros espirituais, pois seu conhecimento da palavra não pode ser superficial. É preciso ler e estudar e se aprofundar na palavra fundamental, isto é, a que estabelece os fundamentos da fé cristã. Além disso, um ministro também deve estar atualizado com a palavra atual do Senhor, pois ela traz direção para a nossa vida e nosso ministério. Hoje, por meio da tecnologia, podemos acompanhar de perto a palavra profética. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. O terceiro item mostra que o ministro da nova aliança é formado pela experiência das riquezas de Cristo. Não se trata apenas de conhecer a palavra, mas de experimentar as riquezas de Cristo. O ministro da nova aliança experimenta a reconciliação, o perdão dos pecados, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Ele não fica na esfera da doutrina, mas aplica essas verdades em seu viver. Além disso, a Bíblia apresenta inúmeros aspectos que compreendem as insondáveis riquezas de Cristo. Todas as riquezas de Deus estão contidas nele, e tudo o que precisamos também está nele. Em 1 Coríntios, por exemplo, Cristo é apresentado como alimento e bebida espiritual, como sabedoria e o poder de Deus, como a redenção e a santificação. À medida que lemos a Bíblia, encontramos riquezas e mais riquezas de Cristo. Muitas figuras nos remetem a Ele, e como ministros da nova aliança, não podemos conhecê-lo apenas como nosso Salvador, mas precisamos ampliar em nossa experiência o espectro do que Cristo é. Ó Senhor Jesus. No quarto item, vemos o sofrimento e as tribulações mediante a obra da cruz. Essa experiência é extremamente necessária e não há como escapar dela. Em Colossenses, Paulo afirmou: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Esse não é um sofrimento por causa das besteiras que fazemos, mas por causa da igreja, do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. As aflições mencionadas por Paulo envolvem pressão psicológica, tensão emocional e cansaço físico. Mas o que resta das aflições de Cristo? Podemos classificar as aflições de Cristo em 2 categorias. A primeira das quais diz respeito aos sofrimentos de Cristo por nossa redenção. Quanto a esse aspecto, não há o que completar. Já foi consumado. A segunda, por sua vez, refere-se às aflições de Cristo por causa da igreja. Nesse sentido, ele está de pé, intercedendo diariamente por cada um de nós. Ele estava em pé quando Estevão era apedrejado. Semelhantemente, hoje, o Senhor, como o sumo sacerdote, está andando entre nós, no meio dos candelabros de ouro, encorajando-nos e chamando-nos. Paulo disse que se tornou ministro não para completar as aflições concernentes à redenção, mas a favor do corpo de Cristo. Como ministros da nova aliança, é um privilégio sofrer pela igreja.
Todo esse sofrimento tem um propósito: ajudar os filhos de Deus a ser maduros em Cristo. Para tanto, Paulo se esforçava e se afadigava o máximo possível, lançando mão do poder que havia em seu interior. Esse é o trabalho de um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, Paulo mostra que os sofrimentos pelos quais passamos servem para consolar outros. Quando passamos por sofrimentos, somos consolados por Deus para que possamos também consolar outros. Esse consolo significa encorajamento. Portanto, quando passarmos por tribulação, que no grego é tlipsis, o que significa prensa, pressão, sufoco, opressão, aflição, tribulação, angústia e dilema, essas experiências serão muito úteis para aliviarmos o sofrimento de outros que porventura venham a passar pela mesma situação. Tudo faz parte do arranjo e do ordenamento divino. Se os sofrimentos abundam, o encorajamento divino superabunda. Ó Senhor Jesus. Portanto, como ajudaremos as pessoas se não passarmos por tribulações? As provações pelas quais passamos nos ajudam a conhecer as necessidades humanas e, consequentemente, a ser efetivos em nossa pregação. Foi exatamente por isso que Jesus tornou-se homem, para conhecer a natureza humana. Em sua humanidade, Jesus conheceu todas as fraquezas humanas e hoje, como sumo sacerdote, ele pode compadecer-se de nós. Quando nos sentirmos fracos e desencorajados, podemos aproximar-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos socorro. Hoje, o Senhor vive intercedendo por nós, suprindo-nos do encorajamento que muitas vezes nos falta. Esse ciclo de passar por sofrimento, ser encorajado pelo Senhor e ser usado por Ele para encorajar outros, faz parte do viver de um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje o Senhor mostrou para nós 4 dos 5 elementos necessários para nos formar como ministro da nova aliança. Dá para a gente realmente solidez na palavra diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, são esses 4, que é, primeiro, receber a comissão divina, depois, ser constituído, obter a constituição da palavra fundamental e também da palavra profética. Terceiro, você ter experiência das riquezas de Cristo. E em quarto lugar, sofrimento e as tribulações mediante a obra da cruz. Ó Senhor Jesus, somente diante da cruz, somente quando a gente aprende diante do Senhor, colocando tudo ali diante dele, é que a gente realmente vai obter benefício de tudo isso, viver de acordo com aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perceber que tudo aquilo que a gente precisa está em Cristo, está nele. Por isso que ele veio, se tornou homem, mas depois não ficou na morte, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá a vida. E hoje ele intercede por nós, nos encoraja e nos traz uma salvação de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, tudo que a gente precisa está nele. Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo em cada um de nós é a esperança da glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E novamente eu falo nessa glória, não uma glória pessoal, não uma glória para nós, é a glória para o Senhor. E como nós temos visto, glória é a gente ser inserido no próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor investe em nós. A gente passa por sofrimentos, às vezes no início a gente não entende. Por que eu estou sofrendo? Será que eu estou pecando? Será que eu estou errando diante de Deus? Ó Senhor Jesus. Não, o Senhor faz a gente passar por certas pressões, certas situações, porque Ele nos deu um fundamento na palavra. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ó Senhor Jesus, isso vai nos levando à presença dEle. A gente busca o Senhor, tem comunhão, ora, busca, lê. Ó Senhor Jesus, e vai e volta, e vai e volta. A gente não desiste do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu sempre falo isso com os irmãos. Olha, quem sabe qual é o verdadeiro encargo da liderança não quer ser líder. Ó Senhor Jesus. Porque você sabe que você vai ter que sofrer em prol do corpo. Então você vai passar por um monte de situações. Ó Senhor Jesus, no início você não vai entender por que você está passando por aquelas situações. Só depois, quando vier os irmãos ele passando por coisas semelhantes, você já foi diante do Senhor, você já foi consolado e agora você pode consolar o irmão. É como ele mostrou aqui, é um ciclo.
Ó Senhor Jesus, é um ciclo, né? Passa por sofrimento, é encorajado pelo Senhor e depois é usado pelo Senhor para encorajar outros. Essa é a vida daquele que Deus encarregou de algo. Ó Senhor Jesus. Por um lado a gente olha e fala, ah Senhor, então não é bom estar à frente das coisas. Mas por outro, a gente olha e fala, poxa, vale a pena porque eu vou experimentar Cristo de maneira profunda. Não vou tocar no Senhor de maneira superficial. Ó Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor que desde quando eu entrei na vida da igreja, nunca eu fiquei sentado no banco, olhando. Graças ao Senhor, o Senhor deu irmãos que sempre me levavam para cá, levavam para lá, investiam em mim. Ó Senhor Jesus, a gente sofria junto, passava pelas coisas juntos, fomos aprendendo aí diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso vai nos formando, nos ajudando a conhecer mais de Cristo. Porque está mostrando para nós, isso precisa ser formado em nós. Se a gente realmente está compreendendo a palavra, a gente vê que o Senhor tem a sua vontade, Ele tem algo que Ele preparou para nós no futuro. Eu sempre falo isso, tem um novo céu, uma nova terra, onde vai habitar justiça. Ó Senhor Jesus, para a gente participar disso, do jeito que está, não dá. Então a gente precisa ser sábio. O Senhor Jesus, o Senhor fala para nós que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo, não é fugir, temer é respeitar, é ter reverência, é buscar se aproximar do Senhor, não como um Deus que vai fazer isso e aquilo, não, mas Ele é o próprio Deus, e Ele quer nos inserir nele mesmo, e Ele tem vários aspectos para nos transformar. Hoje a maioria dos cristãos, infelizmente, vão atrás de Deus para ganhar coisas, mas o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro ministro da nova aliança, vai diante do Senhor para ganhar mais de Cristo, para ser útil na mão dele. Então a gente passa por situações, o Senhor Ele permite isso, a gente sofrer por causa do corpo de Cristo. É o que Paulo colocou aqui, E por que é importante a gente se aprofundar na palavra? Justamente para quando um dia o Senhor te mostrar uma porção da palavra, assim como mostrou para os irmãos. Olha, Paulo falou aqui que restava para ele, sofrer o que restava das aflições de Cristo. Mas como assim? Como que ele ia sofrer o resto das aflições de Cristo? Aí os irmãos indo diante do Senhor perceberam, olha, tem duas categorias aqui. Existe a primeira categoria que fala no sentido da redenção. Nesse sentido não resta nada, Cristo fez tudo. Ele já nos redimiu. Nesse ponto aqui que nós ganhamos a salvação. Cristo fez e pronto, acabou. Agora, no que fala concernente à nossa vida, o nosso viver, ó Senhor Jesus, esse trabalho de Cristo ainda não acabou. Por isso Ele está de pé ali, intercedendo por nós, preocupado conosco, andando por entre os candelabros de ouro que tipificam as igrejas. O Senhor está andando no nosso meio, olhando, nos encorajando, proporcionando experiências, investindo em nós. Ó Senhor Jesus, como os irmãos têm sempre falado ultimamente, as tribulações são bênçãos disfarçadas. E dentro da palavra atual, o Senhor tem mostrado para nós que as tribulações é um investimento de Deus em nós. Deus está investindo em nós para nos transformar, nos aproximar dEle. A tribulação ela tem um motivo. Você é atribulado para ser consolado pelo Senhor. E aí depois você vai consolar outros irmãos da mesma forma que você foi consolado. Então uma questão, não é só uma questão de sofrer, mas uma questão de você perceber que há um propósito para esse sofrimento. Quem faz besteira está sofrendo porque fez besteira. Ó Senhor Jesus, está sofrendo algo devido, mas quem sofre por causa do corpo de Cristo, ó Senhor Jesus, é para crescimento de vida. Como várias vezes na Bíblia, alguns começaram a perguntar o Senhor a respeito de enfermidades, pedir outras coisas, e falou, isso não é para a morte, é para a vida. É para que a glória de Deus se manifeste nele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor diariamente está intercedendo, está investindo em nós, para quê? Para a gente poder ajudar os outros filhos de Deus a amadurecer. Nem todos têm clareza, têm discernimento, conhece o caminho de se aproximar do Senhor, não conhece o caminho da cruz, o caminho de se chegar ao trono da graça para obter misericórdia. Ó Senhor Jesus, então o Senhor Ele nos proporciona tudo isso. Ele vai nos dando tudo isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para tudo. Só que muitas vezes a gente está focado na nossa verdade, a nossa compreensão, o nosso jeito. Ó Senhor Jesus, e Deus chamou para nós para ter uma vida, uma só vida, uma vida que cumpre a vontade de Deus em todas as coisas. Como aí a gente reitera novamente, como os irmãos já têm falado, então vou abandonar minha família, abandonar meu emprego, largar tudo para lá. Não,
Mas no meio disso tudo, seu coração está voltado para o Senhor. Você está preocupado o que o Senhor quer fazer, o que Ele quer produzir. Então a gente precisa viver diante da luz da palavra. Ó Senhor Jesus, e para isso Ele mostra para nós esses 4 itens. Primeiro, é você perceber que você recebeu uma comissão divina. Ó Senhor Jesus, não é algo que está surgindo através daquilo que você faz, ganhou uma habilidade, não. É algo que Deus coloca no seu coração. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, uma comissão que você recebe diretamente dEle. E Ele mostra como é que você sabe se você recebeu uma comissão. A irmã até dá um exemplo. É como sentir fome. Você sabe quando você está sentindo fome, não sabe? Ó Senhor Jesus, a comissão é da mesma forma. Deus Ele te incomoda, tem uma unção interior. E aí falo novamente, para você poder, tudo isso, todos esses princípios que estou sendo falados de semana, você tem que estar no Espírito. Ó Senhor Jesus, você precisa exercitar o Espírito e ir diante do Senhor. Né? Se não estiver compreendendo, busca ajuda. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a gente percebe, né, que tem vários irmãos ali que realmente tinham uma comissão que receberam do Senhor. Por isso que iam adiante, né, do exemplo de Eliseu, né, que pediu a porção dobrada do Espírito. Ele queria o mesmo fogo que havia em Elias. Paulo fala, não fui desobediente à visão celestial, quanto sofrimento, quanta situação. Mas a preocupação de Paulo não era com a própria vida, era realmente com as igrejas, em gerar a edificação do corpo de Cristo, cumprir, né, a sua missão, o seu ministério. Essa também precisa ser o nosso foco. Né? A gente precisa ir diante do Senhor, orar, né, e pedir ao Senhor para ter experiência. Ou seja, não ficar simplesmente olhando para os sofrimentos, mas ver o que o Senhor quer nos mostrar através dessas coisas, porque no sofrimento a gente se aproxima de Deus. Né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, tem um trecho mais frente que fala que Paulo ele dependia do poder de Deus que estava dentro dele. Então nós, como ministros da Nova Aliança, nós temos um poder dentro de nós. É isso que eu tenho que perceber. Dentro de nós está a capacidade de fazer milagres, curas, sinais e muito mais outras coisas. Mas o que a gente precisa fazer não é fazer isso para a nossa glória, mas é buscar o Senhor. E diante do Senhor, o Senhor vai mostrar tudo, o Senhor vai fazer tudo de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle, não é a nossa. Tem um poder dentro de nós para mudar a nossa vida em primeiro lugar, depois mudar a vida das pessoas. A gente precisa ser obediente à visão celestial, obediente àquilo que o Senhor está entregando para nós. Ó Senhor Jesus. O segundo item, né, é a gente se constituir da palavra fundamental e profética, para você realmente ir ganhando visão do encargo, visão daquilo que o Senhor te deu. Você tem que se fundamentar na palavra, uma coisa está ligada à outra. Né? Aqui esses 5 itens andam juntos. Né? Hoje a gente viu 4, amanhã a gente vai ver o 5º, o último. Ó Senhor Jesus. Né? E a gente tem que perceber que tudo anda junto. Você tem que ter o fundamento da palavra, visão, base cristã, fé. Ó Senhor Jesus. E você tem que estar atualizado com o que o Senhor está falando hoje. Não só de pão verá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Não é da que procedeu, nem da que procederá, mas da que procede. Todos os dias eu preciso ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, e hoje eu posso acompanhar de perto, né, a palavra profética. Está aí sendo colocada graças no Instituto, né, Senhor Jesus, mensagens das conferências. Ó Senhor Jesus. O terceiro item é a experiência das riquezas de Cristo. Não é só conhecer, saber falar, saber nomear. Reconciliação, perdão dos pecados, justificação, santificação, transformação, conformação, glorificação. Não é só você nomear, mas você ter experiência com isso tudo. Se você experimenta isso, você tem clareza, né, a respeito da salvação e qualquer outro item da palavra, porque você está vivendo, você está experimentando isso. E os sofrimentos te ajudam a fundamentar isso aqui na sua vida. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando, você tem que ter experiência das riquezas de Cristo. Cristo é muito mais do que o nosso Salvador. A gente tem que avançar, ler a Bíblia, encontrar diante do Senhor, né, tudo aquilo que Ele quer investir em nós, suas riquezas e mais, conhecer verdadeiramente a Cristo. Ó Senhor Jesus. E o quarto item são os sofrimentos e as tribulações, né, mediante a obra da cruz. Aí eu falo novamente, a questão não é o sofrer, a questão é você aprender, você extrair experiência, ou seja, você pegar tudo isso e levar diante do Senhor, levar diante da cruz. Ó Senhor Jesus, se você não leva, você não experimenta, você não vê realmente a excelência do poder de Deus que está dentro. Né? O vaso, né, não é importante, o importante é o que está dentro do vaso. Né? Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A gente não pode se orgulhar, né, achando que a gente tem muita capacidade, fiz muita coisa. Esse orgulho aí é o caminho que o inimigo usa para nos tornar complicado, tirar a gente da presença de Deus. Temos um poder dentro de nós, vamos passar por situações, né, o sufoco, ó Senhor Jesus. Mas tudo isso, né, porque Deus quer nos dar
muito mais graça. Tem sofrimento abundante, tem encorajamento superabundante. O Senhor vai nos encorajar em muito maior medida. Mas para isso você tem que estar no Espírito, aprendendo do Senhor, observando todas essas coisas, vendo isso como experiência, como bênção. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai produzir algo, mas você precisa ir diante dele. Colocar o seu velho homem na cruz, ver aquilo que Deus tem manifestado por meio das situações. Aí você olha e vê, poxa Senhor, ainda sou assim. Aí você leva isso à cruz, leva isso diante do Senhor. E aí o Senhor vai trabalhando e vai nos aproximando cada vez mais, né, para a gente poder estar junto do Senhor, né, e ser orientado por Ele, para poder também encorajar outros irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente consiga nos abençoar dessa forma, né, com bastante clareza. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.